terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Vamos dar aquele nosso confere diário no que aconteceu nas áreas da ciência e tecnologia pelo mundo. A primeira coisa que a gente tem destaque aqui, que apareceu em vários sites, é sobre os avanços nas pesquisas de tratamento do Covid com células-tronco. Essas células-tronco usadas pelos pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Diabetes, liderado pelo pesquisador italiano Camillo Ricordi, essas células são retiradas do cordão umbilical e nesse primeiro momento da pesquisa elas foram utilizadas nos casos mais graves da Covid. Nesse caso, os pacientes foram divididos em dois grupos, né, o grupo de controle e o grupo que recebeu o tratamento das células. O grupo que recebeu o tratamento das células teve uma eficácia de uma taxa de sobrevivência de 91%, eram só em casos graves. E o grupo do placebo, o grupo do controle, teve uma taxa de sobrevivência de 42%. Eles usaram nesse tratamento células-tronco mesenquiais retiradas do cordão umbilical, e essas células-tronco mesenquiais têm o destaque de corrigirem a resposta imunológica do corpo inflamatória e, além disso, possuem atividade antimicrobiana. Então é um alento e uma esperança para todos. Continuando, nós temos aqui, para quem tá na Twitch ou no YouTube, um videozinho muito interessante que é sobre a resposta do crescimento dos vegetais à nutrição que eles recebem pelo solo. Então eles testaram com diversos tipos de solo ricos em nitrogênio, outros em oxigênio, e mediram a resposta hormonal das plantas aos compostos do substrato. E nessa pesquisa, uma coisa que eu aprendi é que na estudo da biologia eles usam a tal da Arabidopsis thaliana, que é uma plantinha bem simples, que foi o primeiro organismo vegetal a ter seu genoma completamente sequenciado. Então eles utilizam essa planta como base do estudo. Continuando, nós temos essa notícia, na verdade é de ontem, mas eu só fui ver hoje cedo, que pesquisadores conseguiram isolar um único átomo artificial no silício. Por que é isso interessante? O silício, como todo mundo sabe, é o grande propulsor das tecnologias. Propulsor não, mas é o grande insumo das tecnologias, né? Dos microcomponentes, dos chips, dos transistores. É muita coisa baseada no silício. E por que é importante você conseguir isolar completamente um único átomo no silício? Porque você consegue aprimorar em muito a performance dos circuitos integrados baseados em silício. Então, como a gente viu esses dias as pesquisas com diamante, né, para utilização de circuitos integrados, agora a gente tem esses avanços no tratamento do silício. Outra coisa legal que chamou a atenção foi essa impressão de um Smart Gel baseado no polvo e impressora 3D. Esse gel ele responde a estímulos de luz e foi feito através da incorporação de nanomaterial fotossensível ao hidrogel. O hidrogel composto já existente há uns anos, né, com muitas aplicações, mas dessa vez eles desenvolveram um hidrogel impresso em 3D que virou o Smart Gel, que recebe a luz através dessas nanopartículas e muda a forma. Aí eles falam das possíveis aplicações, né, principalmente ele praticamente é um músculo artificial que pode ser utilizado em muitas coisas para próteses, para perda de tecido, tratamento de quem perdeu tecido muscular, então muita coisa promissora. Aqui tem uma pesquisinha só para irritar o pessoal, para causar discussão, que é o quê? Uma pesquisa que afirma que os eleitores do Trump são aqueles que mais acreditam nos estereótipos clássicos de masculinidade. Quem aceita esses estereótipos de que o homem tem que ser o provedor, a pessoa forte, nunca pode chorar, blá 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 blá, foi mais propenso em 2016 a votar no Donald Trump. Isso aí acho que a psicologia e a psicanálise explicam muito, né? A
projeção. Você quer escolher para ser presidente aquilo tudo que você não é. Então quem passa aquela imagem de fortão, de bonzão, de imune a tudo, quem vota nesse provavelmente é porque não é nada disso, né? Aqui umas imagens engraçadinhas de múmias de animais com um novo método de scan 3D que conseguiu revelar a causa da morte desses animais. Era um gato, um passarinho e uma cobra, e foi descoberto que o gato morreu por estrangulamento e a cobra teve danos nos rins, possivelmente causado por deprivação de água, sede. Aqui tem uma foto bem legal para quem está vendo do scan 3D da cabeça do gato. O gato sofreu bastante, coitado, todo lascado. E tem um vídeo para quem quiser procurar. Aqui nós temos uma coisa de exploração espacial em Marte. O que é? Essa pesquisa essa pesquisa tenta avançar na possibilidade de produção de metano em Marte. Metano, como a gente sabe, né, seria o combustível que possibilitaria maiores viagens espaciais. Só que o processo de fabricação do metano já é realizado na verdade, o processo de Sabatier, que é um dos processos que pode gerar metano, é um processo utilizado na estação espacial para gerar oxigênio a partir da água. E eles querem aplicar esse processo para gerar metano. Só que esse processo é realizado em 2 estágios e exige uma infraestrutura bem razoável e complexa. O que aconteceu nessa pesquisa? Aconteceu que eles descobriram que átomos únicos de zinco podem servir como catalisadores desse processo. Então, aí a possibilidade de uma estrutura pequena e portátil para utilizar fazer a eletrólise do dióxido de carbono com a água do gelo de Marte. Isso tudo impulsionado pela energia solar para a produção de metano. Então seria um processo que, teoricamente, ainda é claro, né, mas estaria passível de ser realizado em Marte com os insumos lá disponíveis, a energia de lá, a matéria-prima, o dióxido de carbono e o gelo de lá para a produção de metano. Elon Musk agradece muito, né? Essa aqui é mais uma curiosidade, né? Não é uma pesquisa, um paper tão sério, porque ele se baseia numa coisa que daqui a pouco a gente vai falar, mas que por si só já é meio polêmica, mas é sobre a possibilidade de terem existido civilizações antigas na Via Láctea. Tá, o que acontece? Em 1961 teve a equação de Drake, que é uma equação feita, mas na verdade ela foi criada com o propósito de estimular as discussões do SETI, né, do Search for Extraterrestrial Life Forms lá, que queria entender de toda a história da Via Láctea a possibilidade de civilizações extraterrestres existentes na nossa galáxia. Só que a equação foi muito polêmica, porque ela usa uma série de fatores. Ela usa a taxa de formação de estrelas, a fração de tais estrelas que possuem planetas, o número médio de planetas, a fração de planetas com potencial para vida, a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente, a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e tem os meios para estabelecer comunicação. Isso são todos valores arbitrários, né? Eles são estimados em alguns entre 0 e 1, alguns em 1, numa escala mais ou menos arbitrária, porque a gente não tem como é que a gente vai estimar a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente? Como é que a gente vai estimar a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e tem o desejo de estabelecer comunicação? Então, mas o que essa pesquisinha esse artigo que saiu hoje é que ele mais ou menos fixa alguns
dos valores dessa equação para a Via Láctea. Ele define a distância como 13.000 anos-luz do centro da galáxia como o local mais favorável para a vida ter emergido no passado, e coloca o tempo como 8 bilhões após o nascimento da galáxia. A galáxia, que hoje é estimada entre 12 e 13 bilhões, então mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, a 13.000 anos-luz do centro da galáxia é, segundo esse paper, onde teve a maior possibilidade de ter existido civilização extraterrestre inteligente. Outro papelzinho aí que saiu que também é mais exploratório e provocativo do que necessariamente um trabalho tão concreto assim, é sobre a possibilidade da existência de múltiplos tipos de matéria negra. Matéria negra, como a gente sabe, é a grande questão atual da astronomia e da cosmologia, né? A gente sabe que é o elemento que faz com que ocorra a expansão do universo, mas ninguém sabe explicar o que é, nem de onde vem e como foi criada. Então, uma hipótese que surgiu nesse paper publicado no archive.org é a possibilidade da existência de múltiplos tipos de matéria negra. E esses múltiplos tipos de matéria negra agiriam simultaneamente, gerando uma complexa mistura de componentes e efeitos físicos. Na verdade, se for parar para pensar, inteligente, porque é a solução de uma questão difícil pelo aumento da complexidade em vez de busca da simplicidade, né? Então, muita gente tentando buscar uma resposta única, uma resposta simples, e talvez a resposta seja não. É mais complexo do que parece, são vários tipos de matéria negra que interagem entre si e formam um grande complexo. Bem interessante ficar de olho no que vai sair sobre isso. Aqui outra matéria que dá esperança pra gente, uma coisa que alenta, é sobre a inteligência artificial aplicada a microscópios utilizados durante a cirurgia de remoção de tumores. Tá. O que acontece isso? O que acontece? Em cirurgia de remoções de tumores cancerígenos, tem que fazer a biópsia constante das camadas que estão sendo retiradas do corpo, para verificar se de fato estão sendo removidas todas as células cancerígenas e se não está sobrando nada. Então eles fazem as seções muito finas, transversais do tecido que está sendo removido, e vão cada vez examinando no microscópio para ver se de fato todas as células cancerígenas foram removidas, e vai continuando até acabar a cirurgia. E o que acontece com esse microscópio com inteligência artificial? Ele consegue fazer uma pesquisa aprofundada do tecido. Através de Deep Learning, ele tem como é que eu vou traduzir? Um depth of field, um campo de profundidade do microscópio muito profundo. Então ele consegue verificar toda a seção que está sendo afetada pelo tumor, pelo câncer, e em questão de minutos já verificar se foi de fato totalmente removido pela cirurgia. Já está sendo chamada de uma verdadeira revolução nas cirurgias de tumores cancerígenos. Aqui vamos contrabalancear um pouco do que está bombando na mídia. As novas cepas do Covid-19. Tá todo mundo falando baboseira, e os anti-vaxxers já estão surtando, e o povo desesperado e já não sabe mais o que vai acontecer. Mas calma, né? A Universidade Johns Hopkins publicou esse artigo aqui, dizendo que não existe o menor motivo para pânico, porque não existem indicações de que os protocolos já existentes, de que as vacinas já desenvolvidas tenham sua eficácia modificada nas novas cepas do Covid-19. Não existe motivo para pânico. Calma. O que está sendo feito agora, o lockdown, as restrições sociais, as vacinas, os protocolo de verdade. Ninguém aqui está falando de cloroquina e azitromicina, está falando de protocolo sério. Eles continuam com eficácia sobre as novas cepas de Covid-19. Não tem motivo para pânico. Agora uma notícia para deixar todo mundo um pouco puto da cara, principalmente para quem se incomoda com privacidade e segurança, ou seja, qualquer pessoa razoável, né?
A Singapura, uns meses atrás, fez um aplicativo para rastrear casos de Covid, de contaminação, esse tal de Trace Together. O que acontecia? Ele ficava sempre ativo e ele comunicava com os outros aplicativos ao redor e sabia onde você estava, em que lugar que você estava, que horas que você estava, com que horas pessoas você estava. Ou seja, aquele rastreamento maravilhoso do Big Brother, né? Big Brother da vida real. O governo da Singapura falou que só ia ser utilizado em casos de Covid somente para a saúde pública. O que aconteceu? Óbvio que não, né? Óbvio que não. E já está sendo utilizado para investigações criminais, para casos policiais. E o pessoal aí está deletando o aplicativo. Eu acho que vai ser difícil a mensagem chegar na Singapura, né? Mas se você tem aplicativo, por favor, delete ou pelo menos desative o Bluetooth. Tá, né? Que dúvida que a pandemia ser utilizada pelos governos como desculpa para rastrear e monitorar a população. Que dúvida. Vamos alegrar um pouco? Não sei. Não sei se é tão alegre assim, mas os koalas na Austrália estão tomando anticoncepcionais, porque a população está crescendo demais. Eu acho que é feliz sim, né? Porque uns anos atrás os bichinhos estavam em risco de extinção, agora eles estão com sobrepopulação. Então algumas koalas estão sendo laqueadas e algumas estão tomando anticoncepcionais para controlar a superpopulação. Coitado das koalas, né? Eles estão também colocando implantes hormonais. Porque está tendo muito problema principalmente de escassez de alimentos. E falam que o processo dura apenas 10 minutos da aplicação de cada koala e não causa dano algum aos animais. Agora indo um pouquinho para a área de tecnologia, pessoal. Galaxy S21 vai sair dia 14 de janeiro. Vai ser, acho que, uma das maiores mudanças da linha Galaxy da Samsung nos últimos anos, porque vai ser a unificação do Galaxy S com o Galaxy Note. O Galaxy S vai vir em 3 versões, o normal, o Plus e o Ultra. E estão especulando que o Ultra vai vir com a S Pen lá, com a Stylus da Samsung. Eu particularmente acho o Galaxy Note um gadget bem legal. Eu acho a Stylus muito incrível, já tive chance de usar, eu acho maravilhoso. Mas é claro que aqui no Brasil, né, vai custar uns módicos, sei lá, 6, 7 mil reais. Agora, hipocrisia do budista meditador mais odiado da internet, o CEO do Twitter, Jack Dorsey. O senhor hipócrita, o wannabe dictator. Olha só, ele é contra a regulação de criptomoedas. Meu Deus, que coisa, né? O cara que mais censura gente na plataforma dele, o cara que dita o ritmo de eleições, o cara que escolhe o que ele quer que seja verdade e o que ele não quer que seja verdade, é contra a regulação da criptomoeda. Sabe por quê? Porque mexeu na empresinha que ele faz parte. Ele é CEO da Square. E a Square, em outubro, comprou 50 milhões de dólares em Bitcoin. Vocês acham porque ele é defensor da liberdade? Porque ele gosta do livre mercado? Não. É porque mexeu no bolso dele e ele ficou triste e agora ele é contra a regulação. Eu acho que todo mundo é contra a regulação, né, Jack? Principalmente do Twitter. Você banindo e desmandando como um ditador autoritário no Twitter. É bom sentir um pouco na pele, né? Agora, esse aqui, pessoal, eu peço pra vocês, quando terminar aqui na Twitch, abrir agora o Games Done Quick da Twitch. O que é o Games Done Quick? É um canal focado em speedrun dos mais diversos jogos. Tem jogo antigo, tem jogo novo, tem RPG absurdo sendo concluído em 15 minutos, tem Diablo 3 sendo concluído em 15 minutos. Tem Metroid do Nintendinho sendo concluído em 10 minutos. Isso hoje, né? Tem Mega Man X3, tem Shovel Knight, tem Cuphead com objetivo de 10 minutos. Tem Divinity Original Sin 2 do PC com objetivo de 13 minutos. Tem essa semana inteira uma porrada de jogo acontecendo, speedrun.
Por que eu quero que vocês vejam? Porque é tudo beneficente para levantar dinheiro para prevenção de câncer. Nos últimos anos, a Games Done Quick já levantou milhões de dólares para essa causa. É uma causa que não tem nem o que falar. E as speedruns são sensacionais, com alguns dos maiores jogadores vivos desses que fazem speedrun. Só a nata participando. É muito divertido. Vai ter até Tony Hawk hoje. Vai ter Tony Hawk Underground 2 com o objetivo de 15 minutos. Vai ter Braid baita jogo, objetivo de 10 minutos. E vai ter todos os dias até domingo, dia 10. Então, essa aí é a obrigação, hein, pessoal. Conferir, dar uma força pros caras, porque o trabalho deles é incrível. Eu adoro speedrun. Nunca consegui fazer, mas eu acho sensacional quem faz. Agora vamos cutucar a fera, vamos falar mal da China. Por quê? Porque o Jack Ma, fundador do Alibaba, está desaparecido há 2 meses. O que aconteceu 2 meses atrás? Ele falou mal do governo chinês, né? Não pode, jamais. Ele criticou o sistema regulatório chinês. Depois disso, vejam só, ele sumiu do reality show dele mesmo. Ele não apareceu para apresentar a final. O governo chinês impediu o lançamento o IPO de um grupo, de uma fintech dele, que era para ser o maior IPO da história. Estava avaliado em 34 bilhões de dólares. Eles cancelaram, e além disso, toda a pressão que o governo chinês está fazendo em cima das empresas do Jack Ma fizeram que ele perdesse o estimado em 12 bilhões de dólares nesses últimos 2 meses. E de quebra o cara ainda está sumido. O que será que aconteceu, né? Coitado. Agora, para os anti-vaxxers, para a galerinha das conspirações do 5G, para a galerinha da Terra plana, para a galerinha dos reptilianos. Tava circulando na internet, no Facebook e no Twitter. Olha lá a tiazada compartilhando. Isso aqui acho que tua avó deve ter recebido também, hein? No Zap Zap. Tava circulando um plano que, segundo quem tava divulgando, era um chip que estava sendo implantado nas pessoas através da vacina Covid para integrar com a rede 5G. Obviamente quem compartilhou não tem a mínima noção. Quem está vendo o vídeo, eu abri aqui o diagrama. É um bando de transistor e fonte de um pedal de guitarra. E ainda de um dos meus pedais de guitarra favorito, do Boss Metal Zone, a famigerada caixa de abelha. Então é isso aí. Eu não ia reclamar não se injetasse um pedal desse em mim. Eu acho bem legal. Esse pedal definiu o death metal nos anos 90, né? Principalmente aquele death metal escandinavo. É esse pedal que deu o tom. É isso aí, pessoal. Depois dessa, deu até vontade de ouvir um Entombed aqui. Vamos torar um metal e fechar as notícias de hoje, porque é isso aí que aconteceu de mais engraçado, de mais interessante, de mais relevante. Valeu, galerinha, valeu, nerdaiada, um abraço, boa noite, bom dia para quem tá vendo isso de manhã, boa tarde, e amanhã temos mais.